Nessa noite, irmãos, nós queremos repartir com vocês. Nós estamos, falando sobre os pilares dessa igreja. E eu queria falar, um dos pilares da igreja, irmãos, é a adoração. E você vai entender por que isso é um pilar da igreja, por que isso é importante. A importância da adoração. É lógico que nós não vamos conseguir falar tudo sobre isso. Por isso, nós temos a Escola de Fundamentos. Amém? A partir do dia 26 de janeiro, nós estamos retornando às nossas aulas. Tanto o primeiro módulo, quanto o segundo módulo. E nós teremos essa aula na Escola de Fundamentos. Então, eu gostaria de convidar a todos que fizessem a Escola de Fundamentos. Quem está fazendo a Escola de Fundamentos tem sido abençoado? Levanta a mão. Amém. Pena que é poucos, irmãos? Poucas pessoas estão fazendo a escola. Queridos, aprender nunca é demais. Nunca é demais você aprender. Sempre, o aprendizado da palavra, irmãos, é algo tremendo, porque quanto mais você estuda a palavra, mais você descobre que tem coisa nova para aprender. Tem 30 anos que eu sirvo ao Senhor, irmãos, e a cada dia eu descubro que eu não sei nada, que eu preciso aprender mais. Então, a palavra ela é viva, ela sempre tem algo novo para a gente aprender, amém? Então, irmãos, nessa noite eu quero repartir isso com vocês, a respeito da adoração. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 4. A brinquedoteca está funcionando. Então, as crianças até 4 anos... Até 4? Até 4 anos podem ir para a brinquedoteca. Está funcionando. As demais fiquem ao lado dos pais. Enquanto as crianças saem, você já pode ir abrindo a sua Bíblia em João capítulo 4. Quando as crianças saem, deixa eu falar um pouquinho sobre o acampamento de verão. Irmãos, se eu fosse você que tem entre... Até quantos anos? De 8 até 80? Pode ir, Denise? De 13 a 80, você está convidada aí, querido. Então, se você tem entre essa faixa etária, você está convidado a participar. Irmãos, vai ser sobrenatural. Serão 5 dias de um mover, de uma graça, de uma unção de Deus. E eu creio que depois desse acampamento, muita coisa vai acontecer na sua vida. Amém? Então, eu não perderia por nada. Amém? João capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 23. Diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, nesse texto, vai falar sobre a mulher que Jesus encontrou, a mulher samaritana. Nós não temos tempo para falar tudo sobre a vida dela. Ela pergunta para Jesus a respeito da adoração e Jesus responde, que Deus, Ele está à procura. Querido, se Jesus está à procura, é porque Ele não tem. Você só procura algo, você só vai atrás de algo, você só busca algo que não está em falta na sua vida, ou que está faltando. Então, a Bíblia diz que Deus está procurando, irmãos, e tomara que você seja achado, amém? Fala assim: Senhor, eu me deixo achar, amém? Mas diz que Ele está à procura. Então, irmãos, se Deus está procurando, é porque Ele tem necessidade, porque Ele deseja isso. O desejo do coração de Deus, irmãos, é encontrar esse tipo de pessoa. O desejo do coração, imagina Deus, o Deus Todo-Poderoso procurando algo. Um Deus que tem tudo.
o Deus que é dono de tudo, tem tudo, é onisciente, é onipotente, procurando algo no homem. Então Deus está à procura de algo. Deus está à procura de adoradores, de pessoas que se tornaram, que fizeram da adoração o seu estilo de vida, né? Porque você só é algo quando você se torna aquilo. Uma pessoa, para dizer que ela é médica, ela precisa se tornar médica. Eu não posso simplesmente falar eu sou médica e exercer a função de médico sem antes me tornar um médico. Eu não posso dizer que eu sou um adorador, exercer a função de adorador sem me tornar um adorador, sem fazer disso a minha essência. Sem fazer disso, sem fazer que isso se torne a minha essência, o meu estilo de vida. Então a Bíblia diz que Deus está procurando esse tipo de pessoa. Mas Ele procura, querido, mas não é qualquer tipo de adorador. Ele procura um tipo de adorador, querido, que o adore. Tem gente que pode se tornar médico, tem gente que pode se tornar engenheiro e não exercer a função. Então, Ele está procurando uma pessoa que se tornou um adorador e que exerce essa função de adorador. Não é só ser, tem que fazer, né? Mas não é um tipo de adoração qualquer, irmãos. Ele diz como que é essa adoração. Essa adoração é em espírito e essa adoração é em verdade. Agora, o que significa adorar a Deus em espírito e adorar a Deus em verdade? Queridos, quando nesse próprio texto, no verso seguinte, diz assim: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, o que ele está querendo dizer com isso? Que para você se relacionar com Ele, porque adoração no Novo Testamento, irmãos, a palavra adoração no Novo Testamento é beijar, é prostrar, é abraçar. Como é que você vai abraçar ou beijar alguém que você está longe? É possível? Então, para você beijar alguém, você tem que estar o quê? Próximo. Você tem que estar o quê? Perto. Não existe, irmãos, beijo, não existe adoração sem relacionamento, sem intimidade. Então, para você se tornar um adorador, você tem que ser uma pessoa de relacionamento com Ele. A adoração fala de intimidade, querido. Você sai beijando todo mundo? Então, a adoração fala de relacionamento. Então, adorar a Deus em espírito, irmãos, vai muito além da nossa alma. Porque, às vezes, né, a gente que está nessa caminhada há muito tempo, muitos anos, a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas, têm uma atitude de louvor, ou uma atitude de adoração, e adorar, irmãos, louvar a Deus, adorar a Deus não significa somente cantar, depois nós vamos ver isso. Mas como nós temos esse período, né, que a gente chama de louvor e adoração antes da palavra, a gente percebe que às vezes a pessoa, se ela teve um dia bom, né, se correu tudo bem, ela chega e levanta as mãos e adora a Deus, né, e canta. Mas se o dia dela não foi muito bom, vou sentar e vou ficar quietinho, não vou adorar, porque afinal de contas, eu não estou muito bem. Querido, Deus procura adoradores que o adoram em espírito, porque a adoração não depende da sua alma. A adoração é algo do espírito, é algo de quem tem relacionamento com Deus. Então, quem tem relacionamento com Deus, querido, vai adorar Ele por causa daquilo que Ele é, não por aquilo que você está vivendo. A adoração, querido, é você reconhecer quem Ele é. Existe uma diferença de louvor e adoração. Louvor, querido, é quando você está relacionado àquilo que Ele faz. Então, vamos
usar o exemplo do cântico. Você canta ao Senhor uma canção que fala sobre aquilo que Ele faz. Grande, Senhor, são as tuas obras, né? Você está falando o que Ele faz, você está louvando Ele, né? Você engrandece uma pessoa quando você exalta aquela pessoa, quando você fala daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa faz. Mas a adoração, irmãos, está relacionado àquilo que Ele é. Então, só descobre quem Ele é quem está perto dEle, quem caminha com Ele. Por isso que a adoração, é difícil adorar. Por isso, querido, que Deus procura adoradores. Porque a adoração fala de intimidade, fala de relacionamento. E você só descobre quem Deus é na sua intimidade com Ele. Porque a adoração, irmãos, fala de santo dos santos. Se você for ler o livro de Apocalipse, você vai ver que os anciãos estão, né, os 24 anciãos, os querubins, né, e todos os seres lá estão diante do trono, vamos dizer assim, eles estão na sala do trono, adorando o Cordeiro. Então, irmãos, a adoração fala de intimidade, e até para ser noiva, você tem que ser um adorador. Quando a Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores, sabe qual é a classe de pessoas que vai fazer parte da igreja, irmãos, da noiva, melhor dizendo? São os adoradores. Sabe por quê? Porque adoradores são aqueles, é isso que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá. Nós não temos tempo de ler, talvez a gente leia isso na escola de fundamentos. Mas você vai ver lá em Apocalipse, irmãos, que em todo o tempo, ali diante do trono de Deus, existe adoração. É isso que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá, querido. Nós vamos adorar. Amém? Então, Deus está à procura. Agora, o que é adoração, irmãos? O que é? A adoração, irmãos, é a maior expressão de amor. É a mais alta expressão de amor. Porque, como eu disse, não tem jeito, irmãos, da gente... você só se torna adorador à medida que você tem relacionamento com Ele. O que te faz um adorador é o seu relacionamento com Ele. Então, a maior expressão de amor, querido, é quando você adora Ele. E você diz: Senhor, eu te adoro porque Tu és o meu amado. Tu és aquele que me guarda. Tu és o meu refúgio. Tu és o conselheiro. Tu és o príncipe da paz. Tu és a rosa de Saron. E você começa a dizer quem Ele é. Então, querido, a adoração fala do amor. Você quer saber o quanto você ama o Senhor? É o quanto você o adora. Porque, irmãos, eu tive o privilégio de ir na Índia. E nós visitamos os templos lá na Índia. Irmãos, existem sadhus, que são, vamos dizer, os sacerdotes, né, dos templos. E existem sacerdotes, irmãos, sadhus, que estão anos e anos com a mão levantada, sem abaixar o braço, em adoração ao Deus dele lá. Porque a Índia tem milhões de deuses. Como prova de amor, eu nunca mais vou abaixar o meu braço, como prova de amor ao meu Deus. Aí eles adoram o rato, a barata, e enfim. A prova de amor. Então, irmãos, a maior prova de amor é quando você se torna um adorador. Então, Deus está procurando esse tipo de pessoa. Agora, adoração, irmãos, é muito mais do que cantar. Deixa eu só ler um texto para você ver. Lá em Apocalipse,
Porque às vezes a gente acha que a adoração é só esse período que a gente tem aqui na igreja, né? Então eu estou aqui na igreja, nós temos esse período, os irmãos vêm tocar, cantar, então agora nós vamos adorar. Não, querido, olha o que é adoração. Capítulo 7 de Apocalipse. No verso 10 diz assim: e clamavam em grande voz dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, o que, irmãos? Dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, as ações de graça, e a honra, e o poder e a força, sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Então você pode adorar a Deus dizendo, falando, irmãos. Você pode adorar a Deus, lembra lá dos reis magos, quando eles, né, encontraram com o menino Jesus, a Bíblia diz que eles se prostraram, adoraram a Deus e ofertaram. Sabe, quando você vem aqui, eu achei muito interessante o que o pastor Érico falou, porque quando você vem aqui, irmãos, e você coloca os seus tesouros, né, como aqueles reis magos trouxeram lá, ouro, incenso e mirra, como um gesto de adoração, Deus está vendo realmente se você ama ou não. Olha que interessante. Por quê? Porque isso é uma forma de adorar também. Uma forma de adorar, irmãos, lembra daquela mulher que ungiu o Senhor Jesus, né, com seus cabelos, com seus pés, ele também fala de intimidade. Então, tem várias formas de adorar, que não dá tempo da gente falar sobre tudo isso. Então, você não precisa só estar aqui na igreja para adorar, querida. Você pode adorar o Senhor na sua casa. Você pode adorar o Senhor a todo tempo. Amém? Uma outra coisa, querido, que a adoração, ela move a mão de Deus. Quando você lembra quem era Davi antes de se tornar o rei? Irmãos, Davi era o quê? Nada. Davi não era reconhecido por ninguém, Davi não era reconhecido nem pela família dele. Quando Samuel chegou, né, para ungir, à procura de um futuro rei, o pai, Jessé, o seu pai, chamou todos os irmãos de Davi. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. E Jessé chamou todos os filhos de Davi, menos Davi. Todos os filhos dele, menos Davi. Nem lembrou que Davi existia. Se Samuel não fala, olha, não é nenhum desses, o senhor não tem mais outro, ele não estava, nem ia lembrar que Davi existia, irmãos. Quem era Davi? Davi não era ninguém, irmãos. Mas não era ninguém aos olhos dos homens. Mas Davi era um adorador. Davi, querido, tinha um coração de adorador. Deus procurou e achou Davi. E quando Deus achou Davi, quando Deus achou um adorador, irmãos, ele levantou um rei. Então, querido, a adoração move Deus a seu favor. Quando Deus encontra um adorador, irmãos, Deus muda a tua história. Deus mudou, de trás das malhadas, Deus colocou Davi nos palácios. Então, a adoração tem um poder, querido. A adoração, irmãos, ela é o mais alto nível de guerra espiritual. O mais alto nível de guerra espiritual é a adoração. Por isso que a adoração é um dos pilares dessa igreja. Porque, querido, a oração em línguas é uma forma de você guerrear. A meditação na palavra, a vida no Espírito, querido, a meditação na palavra é uma forma de você vencer nessa batalha.
Mas a adoração, irmãos, é o mais alto nível de todos. Nível de batalha. Porque sabe, quando Satanás apareceu para Jesus no deserto, né, quando Jesus jejuou 40 dias e Satanás apareceu para Jesus, uma das coisas que o diabo queria, irmãos, era que Jesus fizesse o quê? Adorasse. O diabo falou assim: eu te dou tudo, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus nunca nos prometeu que ia nos dar tudo, viu, irmãos? O único na Bíblia que prometeu que ia dar tudo foi o diabo. Cuidado. Cuidado. O diabo levou Jesus no lugar alto, mostrou todos os reinos, toda a glória desse mundo e disse para ele: ó, se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Porque o diabo sabe, irmãos, que a adoração é uma arma contra ele. A adoração, irmãos, é como uma bomba atômica que destrói. Porque, querido, quando você se coloca, imagina, a adoração, querido, te leva no Santo dos Santos. O diabo não entra no Santo dos Santos, então ele não pode te tocar lá. Tudo que o diabo quer, querido, é que você não entre no Santo Santo. Porque no átrio ele pode te tocar. Então, quando você entra lá, querido, você está nos lugares altos, você está num lugar onde o diabo não pode tocar, não pode te ver. Então, querido, tudo o que ele quer é que você não seja um adorador de Deus. E que você o adore, né? Mas isso é outro assunto. Quando você adora, quando você, no meio da sua tempestade, querido, no meio da sua luta, você abre a sua boca e começa a dizer quem Deus é. Ai, irmãos, não tem demônio que fique. Não tem demônio que fique, querido. Quando você, ao invés de reclamar, quando você, ao invés de olhar para a circunstância, quando ao invés de você abrir a sua boca para falar, né, profetizar coisa ruim, mas você abre a sua boca e começa a adorar a Deus, irmãos, as cadeias se abrem. Paulo estava lá numa situação tão difícil, preso, açoitado, né, naquela prisão, mas ao invés dele olhar para toda aquela situação dele, ele abriu a boca dele e começou a louvar, a adorar a Deus, querido, cantar a Deus, e as cadeias foram quebradas, porque há poder, porque a adoração, irmãos, o louvor, a adoração é uma arma, é o nível maior. Deus falou assim para Josafá estava morrendo de medo dos inimigos que se levantaram contra ele, e Deus falou assim: espera aí, Josafá, nessa guerra você não tem que guerrear, ficar parado, tomar posição, ficar parado, que eu vou te dar a vitória. E aí, irmão, sabe o que eles fizeram? Eles adoraram. E à medida que eles começaram a cantar, todo o povo começou a cantar, a adorar o Senhor, irmãos, Deus deu a vitória. Amém. Querido, é impossível você não ser um adorador, você não adorar a Deus e a sua circunstância não mudar. Por quê, querido? Porque é impossível você entrar no Santo Santo e não sair de lá mudado, tocado por Ele, pela glória dEle. Então, irmãos, adoração. Nós devemos adorar a Deus. Deus procura, né, adoradores que o adorem em espírito. Então, não depende daquilo que eu estou sentindo, não depende daquilo que eu estou passando. Eu adoro porque eu entendi que Ele é digno de adoração. E em verdade, essa palavra verdade, irmãos, no grego, é a mesma palavra verdade para conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele quis dizer que quando você pega essa palavra e você começa a dizer o que essa palavra é
e o que essa palavra diz. E você então começa, Senhor, a tua palavra diz, e que você começa a declarar essa palavra, querido. Você está adorando em verdade. Adorar em verdade, irmãos, é concordar com aquilo que Deus diz. Adorar em verdade, irmãos, é olhar para as tormentas que você está vivendo e não declarar aquilo, mas você olhar para a palavra e dizer: a palavra é a verdade em relação àquilo que eu estou vivendo. Deus está à procura de pessoas que, ao invés de olhar, Deus está à procura de adoradores, né? Vamos dizer assim, que ao invés de olhar para a situação, para a circunstância que está vivendo, ela olha para a verdade e declara a verdade, e proclama a verdade, e fica com a verdade. Que conhece o Deus da verdade, que fica com aquilo que Deus falou. Então, irmãos, adoração é muito mais do que a gente vir aqui no domingo ou na quinta e cantar. É muito mais. E olha, agora eu vou abrir meu coração. Eu fico muito, muito, muito triste quando começa o louvor. Tem só uns gatinhos pingados, só os adoradores. É que na verdade está só os adoradores, né, irmãos? Fico muito triste, irmãos. Se eu fico triste, imagina eu, Jesus. De você chegar depois que o louvor começou. É o momento que você tem no culto para adorar. Porque eu estou aqui pregando, irmãos. Não tem como eu estou pregando, você está me ouvindo. Mas quando a gente está junto, quando a gente se reúne, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, esse momento do louvor, né, da adoração, é o único momento, irmãos, que nós somos um. Você já reparou? É o único momento que nós estamos falando todo mundo a mesma coisa. Nós todos estamos cantando a mesma coisa, né? Cantando a mesma coisa. Nós estamos levantando as nossas mãos e dizendo: Santo, Santo, Santo. Então deveria ser o momento que a igreja deveria ansiar por isso, irmãos. Então que a partir de amanhã, querido, seja um adorador. Seja aquele que fala assim: não, o culto começa às 7, eu quero estar lá pelo menos 15 para 7. No domingo, eu quero estar pelo menos 15 para as 8, 10 para as 8, sim, porque eu trabalho, mas eu vou, porque eu quero adorar junto com os meus irmãos, eu quero adorar aquele que é digno, eu quero adorar porque eu amo, porque a minha adoração é prova do meu amor por Ele, porque a minha adoração, quando eu me reúno com os meus irmãos para adorar, a mão de Deus se move a nosso favor, irmãos. Então, que a partir de hoje, irmãos, Deus possa encontrar mais adoradores, amém? Deus tem encontrado uns fiéis, mas que Ele possa encontrar mais. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. É lógico, querido, que aqui foi só né? Teríamos muito mais coisas para compartilhar, para falar, mas isso é uma aula. Quem quiser aprender mais, vai para a escola de fundamentos. Toda terça-feira, às 20 horas, aqui na igreja de criança. Dia 26 começa. Amém, queridos? Feche seus olhos. Sabe, irmãos, eu tenho procurado, sabe, viver isso.
eu tenho procurado, pelo menos, não usar minha boca para reclamar. Se eu ainda não aprendi a adorar, mas irmãos, eu também não vou adorar o diabo. Porque quando eu falo, irmãos, daquilo que o diabo está fazendo na minha vida, eu estou dando glória para ele. Quando você abre a sua boca, querido, para ficar reclamando, para ficar murmurando, você está dando glória para o diabo. Então para de dar glória para o diabo e começa a adorar a Deus, irmãos. Começa a adorar a Deus. Para de ficar contando os feitos do diabo, querido. Ai, minha vida está uma desgraça. Ai, o diabo feio. Para de ficar contando os feitos do diabo, irmãos. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei do teu amor para sempre, Senhor. Começa a abrir a sua boca para cantar, irmãos, as coisas que Deus tem feito. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso? Vamos exercer a nossa adoração agora, irmãos? Nós somos adoradores. Vamos exercer um pouquinho essa nossa função, amém? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para isso que nós nascemos, meu. Queridos, deixa eu dizer algo para a gente encerrar. Quando você começa a adorar, não é fácil, porque a gente não tem o hábito. Então, às vezes você vai começar a adorar o Senhor, vai ser difícil, querido. Você vai começar, você vai perder, vai acabar as palavras, né? Mas se você perseverar, querido, é igual quando você começa numa profissão. Você começa numa profissão, querido, você começa meio inseguro, mas à medida que você vai passando o tempo, você vai adquirindo experiências. À medida que você permanece na adoração, querido, você vai tendo experiência com Ele. E quanto mais você adora, irmãos, mais adorador você se torna. Mais adoração flui de você. Amém? Então comece. Então, lembre disso, a adoração é uma arma, querido. É uma arma para você vencer.
Talvez você está passando por uma luta, uma dificuldade. Não use a sua boca, não deixe a sua boca, irmãos, engrandecer o diabo, não. Use a sua boca para adorar o Senhor, amém? Começa a dizer quem é Deus nessa situação. Não deixa o diabo dizer o que é essa situação. Diga quem é Deus nessa situação, amém?